Boa tarde à população que nos acompanha pela TV Câmara, aos munícipes aqui presentes no plenário nessa tarde, meus colegas vereadores, vereadoras. Venho, como sempre, fazer um resumo do nosso mandato transparente dos acontecimentos principais da última semana. Eu começo falando de uma declaração caótica, absurda, temerária, perigosa para as nossas instituições, mas de uma forma bem simples, que possa alcançar as pessoas. O filho de um candidato à presidência da República, que se coloca dizendo que basta cabe um general para fechar o Supremo Tribunal Federal, se não for isso algo que se aproxima da Venezuela, eu não sei o que é. Dizer que basta 2 pessoas para fechar uma instituição democrática, um dos poderes, fechar a porta e parar e deixar de servir a população democraticamente, é isso que está acontecendo hoje na Venezuela, É fechar instituições em nome de um projeto que não é nada democrático. Então, isso é muito perigoso. Eu precisava me manifestar com muito receio do que pode ser o nosso futuro se essas declarações se tornarem verdade, infelizmente. Mas eu acredito que não se tornarão. Depois eu quero também ressaltar um acontecimento problemático na nossa cidade na semana passada, na Faculdade de Letras da Universidade de Taubaté, em que alunas foram abordadas com uma ameaça vinda do porte de armas. Isso também é muito temerário. A nossa sociedade está doente, as nossas pessoas não sabem o que é democracia. Democracia é justamente ter o direito de fazer e falar o que quiser nos espaços públicos. Se a gente não puder falar, debater numa universidade, e aí uma série de questões surgiram, eu ouvi falar que disseram que elas portavam um baseado, de maconha, e até isso há desconhecimento da lei, porque portar baseado, hoje em dia na nossa legislação também não é crime, Então, olha que desconhecimento, que problema grave a gente vive de falta de compreensão. Falar sobre política em qualquer ambiente é possível, não só permitido, como é louvável, porque a gente pode, por enquanto, falar e expressar a nossa opinião em qualquer ambiente, na nossa casa, na universidade, na rua, aonde for. E a gente espera que o nosso país possa continuar assim, todo mundo se expressando e podendo se manifestar, direita, esquerda, que seja livre para falar de forma respeitosa aquilo que defende, sem ninguém machucar ou agredir ou ameaçar qualquer pessoa em qualquer lugar. É nessa política que eu acredito para o nosso país se desenvolver. Depois eu quero apresentar o retorno de uma ação de fiscalização minha do ano passado. Demora, mas a gente consegue resultado. E um resultado foi de uma representação ao Ministério Público Federal de mau uso do dinheiro do povo de Taubaté, que eu apresentei no caso dos parquinhos, conhecido como Parquinho de Ouro. Foi apontado, eu quero citar, o Zeca Cobra, um cidadão que participativo também, aponta, e aí a gente vai lá, enquanto fiscalizador, representante do povo, para fazer acontecer. O Ministério Público Federal concluiu a sua participação e levou a Polícia Federal, que vai dar andamento na investigação do caso por parte das empresas, considerando combinação de preço para que não possa acontecer isso. Mas é claro, se houvesse um controle interno na Prefeitura de Taubaté, deveria a própria Prefeitura preventivamente verificar que os preços praticados na compra de uma gangorra eram indevidos, gastando e jogando no ralo o dinheiro do povo de Taubaté. Também quero colocar aqui, ressaltando a manifestação dos alunos da universidade, para que não houvesse um reajuste de 8% na mensalidade, e eu parabenizo o DA da Medicina, as outros cursos e departamentos também que se uniram, se manifestaram e
conseguiram aí a redução no percentual que aumentaria a mensalidade dos estudantes da Universidade de Taubaté em 8%, caiu para 5% e eles vão continuar lutando. Então, mais um resultado de que participação popular, ir lá, lutar, dá frutos, dá resultados, não dá se a gente não fizer nada, não é mesmo? E aí aproveito também, dentro da onda da fiscalização, para apontar para vocês que o senhor José Bernardo Ortiz, ex-prefeito dessa cidade, vai ter que indenizar o município de Taubaté em R$500 milhão. Foi condenado a devolver esse dinheiro para o povo de Taubaté, porque ele, não fazendo sua defesa, assumiu uma confissão, né, na compra de medicamentos de forma irregular. O mesmo caso de Roberto Peixoto, que foi seu vice e que depois o sucedeu na prefeitura, e que foi, então, passando por um processo de cassação, inclusive, nessa casa. Para fechar, eu quero questionar a Câmara Municipal por um apontamento aqui da apresentação de relatórios mensais do almoxarifado. A Câmara apresentava desde 2013 e parou de apresentar, então quero fazer esse encaminhamento à nossa mesa para que continue. Mais uma vez, boa tarde a toda a população que nos acompanha. Eu venho fazer a discussão de dois requerimentos especificamente, de minha autoria. Um solicita a peça analítica da Lei Orçamentária Anual, a LOA, né? Orçamento, dinheiro do povo de Taubaté, dinheiro que faz com que tudo aconteça na nossa cidade, no nosso país também. Saiba você aí de casa que nos acompanha que o orçamento público ele é composto pelos impostos que a gente paga. Então, a gente é dono do dinheiro. Não tem gestor ou gestora pública nesse país, em qualquer unidade da federação, em qualquer cidade, que seja bonzinho porque está fazendo algo. Faz porque é obrigação constitucional fazer e porque nós, donos do dinheiro público, damos a autorização a esse gestor ou gestora, né, prefeito ou prefeita, governador, governadora, para executar obras, limpeza pública, plantar flores, né, fazer a coleta seletiva do lixo, pagar o salário dos profissionais da educação, da saúde. E o ideal é que faça isso com eficiência, com qualidade, gastando o nosso dinheiro da melhor forma, gerando os melhores resultados possíveis. Então, a gente pede detalhamento na lei orçamentária para que facilite o controle, né, que é função constitucional dos vereadores e vereadoras, para que possamos acompanhar, né, se houve algo planejado, por que realizou? Por que não realizou? Nessa mesma onda do orçamento e da composição dele, do detalhamento, vale ressaltar que a gente poderia acompanhar algumas coisas que compõem a receita do nosso município. Eu falava há pouco tempo que o ex-prefeito José Bernardo Ortiz, depois também o ex-prefeito Roberto Pereira Peixoto, que, né, inclusive faziam parte do mesmo grupo, do mesmo mandato, mesma gestão, envolvidos em tantos escândalos e nesse processo de devolução de dinheiro do povo de Taubaté, deverá devolver R$517 mil, R$500 milhão ao orçamento da nossa cidade. Se a peça orçamentária vem detalhada, o povo de Taubaté pode acompanhar. Olha, o ex-prefeito Bernardo Ortiz devolveu R$500 milhão que ele deve ao povo de Taubaté. Outro exemplo é o caso da atual secretária de Finanças e Administração, madrasta do atual prefeito, né, esposa do ex-prefeito, pai do atual prefeito, Bernardo Ortiz, que fez um empréstimo do povo de Taubaté no valor de R$69 mil através da sua licença-prêmio, que foi reconhecida como ilegal e apontado também por uma ação de fiscalização do meu mandato de que deveria fazer a devolução. E aí eu conto para vocês, povo de Taubaté, a dona Odila está devolvendo parcelas de R$500 dos 69 mil que foi emprestado do orçamento do povo de Taubaté. O acordo inicial era de 5 mil e que depois as parcelas chegariam a 2.500, mas hoje o que ela efetivamente tem devolvido ao orçamento municipal do povo de Taubaté, de todos nós aqui, pagadores de impostos, é R$500 apenas, sendo que tem mês que fica sem pagar.
Se algum de nós aqui fizéssemos um empréstimo num banco, num valor de R$69 mil, teria que pagar juros, correção monetária, mas o povo de Taubaté está emprestando R$69 mil à madrasta do prefeito, sem que ela tenha que pagar juros, correção por isso. Então, a lei orçamentária detalhada, uma peça analítica, nos permitiria acompanhar o detalhamento da receita, da arrecadação e também aonde o prefeito pretende gastar o nosso dinheiro, certo? Assim como os R$190 mil que pagam todos os meses a Eco Taubaté, a parceria público-privada, todos os dias, R$190 mil por dia é o que custa a Eco Taubaté, e isso é muito educador, politiza, eleva o nível e a qualidade do serviço se o nosso povo tiver consciência e cobrar tudo isso que é de direito, não é favor e nem bondade. E para fechar, tem um requerimento também que foi pedido destaque da lista de espera de saúde. Na sessão passada eu citei aqui para vocês 8 mil pessoas esperando o oftalmologista, pois eu tive a notícia na última semana que isso é só da policlínica. A resposta que a prefeitura me enviou não contemplava as UBSs dos bairros. Imaginem a que ponto chega este número. Gastar melhor o nosso dinheiro, a gente precisa disso. Isso é fazer... Boa tarde. Bom, fazendo justificativa ao meu voto favorável no projeto 101 de 2018, que foi incluído pelo vereador Douglas Carboni, líder do prefeito, de autoria da Universidade de Taubaté na nossa pauta nessa tarde. Não quero ser repetitiva, com base no que o vereador Douglas, que me antecedeu, falou, mas concordo plenamente com tudo o que ele disse aqui anteriormente. É uma vergonha, E eu quero dar o peso que este espaço e que a ocupação dessa função de representação popular me permite dar, que um departamento inteiro voltado à contabilidade, à economia, à administração, com doutores, pós-doutores, não se digne elaborar um orçamento realista, verdadeiro, planejamento de fato, e que todo ano, é o meu segundo ano como vereadora, e como o vereador já colocou, estamos aqui votando suplementação. Significa que planejou mal, não planejou. Quando você precisa todo ano, de forma recorrente, ficar suplementando, alternando o valor de um lugar para o outro, por que sobrou num departamento? E não estamos falando de pouco dinheiro, não. O dinheiro público, a gente trata como se fosse de todo mundo, e às vezes a gente acha que não é de ninguém, E não trata com o devido valor. R$500 mil. Quem tem R$500 mil? Por que se planeja que ele faria parte da pró-reitoria de administração, no caso do que a gente suplementou agora aqui? E por que não foi gasto? E por que se planejou que se gastaria na pró-reitoria de administração R$500 mil? E não precisa gastar, e agora suplementa para fazer aí a composição do FUNCABS e possa pagar os benefícios dos servidores. Ano passado a gente votou R$800 mil, quase R$1 milhão. Saiu da dotação, o vereador presidente Pastor Nunes nessa sessão, votamos para sair da reitoria R$800 mil no ano passado e vir para o FUNCABS. Por que se planejou que gastaria-se R$800 mil na reitoria e se abriu mão do gasto desse recurso? É porque não vai fazer planejamento de verdade. E, infelizmente, essa é a realidade do orçamento público no nosso país. Não é exclusividade da nossa cidade, não é exclusividade da Universidade de Taubaté enquanto autarquia municipal, mas nós estamos aqui para falar da nossa cidade. Então, nós falamos de Taubaté, embora seja uma realidade nacional. Fazer orçamento realista, planejar de verdade, ouvir as pessoas, contemplar os professores, os servidores e os benefícios que são previstos para eles e os alunos nas suas necessidades. O que é que está faltando num departamento? A gente fez uma audiência pública aqui, tem departamento que não tem o software no computador para o aluno aprender arquitetura, fazer projeto. Que qualidade a gente tem numa educação superior assim, com essas dificuldades? E aí a gente reclama depois de queda de alunos na universidade, justifica sim aumento da mensalidade em 8%, mas não faz nada, jus
ao planejamento e à ampla capacidade que aquelas pessoas, que eu acredito naquelas pessoas que estão lá na Universidade de Taubaté, possuem para a gente pensar e construir uma universidade de ponta, que é o que ela merece e tem que ser, né? Com todos os nossos servidores e alunos também. Então, é isso, somando o coro, concordo literalmente com tudo que o vereador Douglas, que me antecedeu, colocou, e quero chamar a atenção mesmo desse ponto. Não é tolerável que, vindo de uma universidade, de um ambiente acadêmico, que produz estudos, que tem pessoas ali disponíveis para contribuir, fazer uma peça de planejamento que não é realista e a gente precisa ficar mudando. Fora a questão de pedir tudo com urgência. A gente tem prazo regimental e está lá, meu gabinete, mais uma vez, os vereadores componentes da Comissão de Finanças, vereador Guará, vereador Boanerges e o vereador Douglas, sempre militando na causa da universidade, pedindo e precisando que a gente faça as coisas correndo. Dê parecer ao projeto de forma rápida, urgente, para que se inclua na pauta e não se prejudique os servidores. E nós fazemos isso. Essa casa toda, todos os vereadores se mobilizam quando isso acontece para defender o funcionário público. Então, essa era a minha fala, a minha justificativa, que chegue aí, a gente espera que haja correção desse processo e a melhora para o orçamento do próximo ano. Muito obrigada, presidente, eram essas as minhas considerações.